Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é mais um episódio daqueles coisas que eu gostaria de ouvir aos meus 20 anos de idade. Uma das coisas que eu gostaria de ter ouvido é que fracassar não é o fim. Eu gostaria de ter entendido que mesmo com erros, quedas, isso não findava o fim da minha vida, ou da minha carreira, ou das minhas relações. Pelo contrário, era só o início. E se você se identifica com isso e se cobra muito de às vezes não estar conseguindo fazer as coisas como elas, na ordem que elas deveriam acontecer, não se preocupe, porque sua hora vai chegar. E mesmo que aconteça alguma coisa fora do plano ou que aparentemente seja um fracasso, pode ter certeza que isso vai servir como uma experiência do que você deve ou não fazer nos seus próprios gostos, escolhas, ou próximos relacionamentos, próximos empregos, né? Enfim, você pode usar essa pedra como tijolo para construir o seu próprio castelo, digamos assim, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Nos meus 20 anos de idade, como ainda não tinha tanta maturidade, eu me cobrava bastante em coisas bem básicas, né? Como eu já comentei nos outros vídeos com vocês, né? Então eu achava bem comum que eu deveria sempre fazer tudo muito, muito certo, que eu não podia errar, sempre me preocupava com a opinião dos outros, 100% praticamente, do que elas iriam pensar. Então eu baseava o meu caminho no que as pessoas achavam e não no que eu achava. E isso acabou que não desenvolvendo tanto o meu lado de amor próprio, escolhas pessoais, de eu mesma decidir o que eu tinha que fazer em algumas partes da minha vida, né? Então isso foi um aprendizado que eu tive aos meus 20 anos. Agora, se eu tivesse entendido antes, vou explicar, entendido antes que fracassar não era o fim da linha, não precisava ficar me martirizando por isso, com certeza eu poderia também ter evitado alguns traumas na questão aí psicológica, né? Obviamente. Porque como eu me cobrava muito, acontecia que às vezes eu achava que só eu tava errando, né? Como a gente não sabe muito do próximo, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, que a nossa tá lá embaixo. Então a gente acaba aqui pensando que todo mundo tá observando a gente, que a gente é o centro das atenções. Então nesses 20 anos de idade eu passei bastante por isso. Principalmente na escola, nas minhas relações que eu tive, né? E aí, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é que se acontecer de vocês errarem, seja em algum aspecto da vida de vocês, trabalho, de amizades, relacionamentos, se você pedir perdão, também se perdoar e ter a certeza de que aquilo te agregou pra você melhorar, pode ter certeza que não é o fim. Pelo contrário, isso vai te transformar numa pessoa mais forte e mais experiente na sua vida pessoal e a vida à frente também. Então, sempre que você pensar isso, pode ter certeza que tanto você como as pessoas ao seu redor, elas vão se sentir mais felizes por você estar praticando algo que venha tanto a te beneficiar como beneficiar elas. Porque se a gente melhorar, mesmo errando, né, a gente ter a certeza que a gente errou, mas que a gente tá fazendo o nosso melhor para consertar aquilo e de que a gente vai trazer o nosso esforço e vai agregar, com certeza isso é uma coisa bem benéfica, né? Tem pessoas que não aceitam que elas erraram, que elas fracassaram, né? Por exemplo, no trabalho, trabalhei com algumas pessoas que eram bem assim. Elas não podiam errar em nenhum aspecto e elas estavam aprendendo ainda. E eu nem falo de pessoas que já sabem, né, das coisas, que às vezes acabam errando por motivos pessoais, mas eu falo de pessoas que às vezes estão começando ainda a aprender. Eu, por exemplo, aos 20 anos estava aprendendo ainda a vida, começando a vida adulta, né, digamos assim, saindo ali da parte da adolescência, indo pra minha vida adulta. Então eu ainda estava em aprendizado. Então era bem comum eu errar, mais do que agora, por exemplo, né, no caso.
Então, até como a gente que tem aí uma crença, a gente acredita, independente de religião ou não, a gente sabe que Deus, ele entende muito bem as nossas imperfeições. Ele sabe que a gente é imperfeito. Ele entende que a gente é pó, então, se Deus, ele entende a gente como um ser supremo maior que nós, quem somos nós para nos autoflagelar, né? Ficar se martirizando por questões, às vezes, que a gente nem tem mais como voltar atrás. Às vezes a gente vive muito passado porque a gente ainda não superou essa parte de aceitar os nossos fracassos, né? Importante é a gente entender que fracassou, que errou, mas que a gente tá ali para aprender e que vai seguir em frente e tentar fazer o nosso melhor. Essa foi uma das coisas que eu aprendi agora aos meus 30 anos de idade. Então, se você também passa por isso, tem alguma dificuldade com relação a isso, de não aceitar seus erros, tanto do passado como do presente, porque a gente é imperfeito, entenda que isso pode ser comum, tá bom, gente? Isso é muito comum por causa das nossas próprias imperfeições, né? Mas o importante é a gente adquirir experiência, não repetir os erros e tentar melhorar, né? Pra sempre dar o nosso melhor, tanto pra gente como as pessoas ao nosso redor e pra Deus também, né? Isso é muito importante. Uma das coisas que pode ajudar também é fazer terapia, isso é muito importante pro nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que não tem nada que a gente possa falar na terapia, mas conversar ajuda bastante a aliviar as nossas emoções que estão presas e também nos ajuda a desenvolver aí o nosso lado de comunicação, a não guardar tudo pra gente, achar que a gente nunca vai ser abalado por nada que as pessoas falam conosco, então isso é bem importante. E outra coisa também é se conhecer, o nosso autoconhecimento, né? Às vezes a gente pode fazer um caderninho anotando as nossas qualidades, coisas que a gente pode melhorar e que a gente pode fazer para alcançar esses alvos pessoalmente mesmo, né? E não é papo de coach, né? É algo que eu vivi e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se vocês também passaram por isso, né, e com os 20 anos de vocês, comenta no vídeo, dê sugestões de temas que eu posso fazer nos próximos episódios. Quem sabe o vídeo de vocês apareça aqui no canal, tá bom? Tema, né, no caso. E se você não é inscrito e esse vídeo apareceu pra você, se inscreva no canal, comente, compartilhe e fique à vontade aí pra ver todos os vídeos, ver minha pasta da comunidade. E até a próxima, tchau, tchau!